Eu sou a Luciana Farias, advogada e professora de Direito Previdenciário. E eu vou falar aqui hoje para você, profissional liberal, empreendedor, você que montou o seu negócio agora e tem dúvidas da parte de contribuição social, se tem que pagar, se não tem que pagar. Muito se ouve, não vou pagar INSS. Então, a primeira coisa que eu quero começar é que o INSS, a contribuição social, é um tributo, ou seja, ela é obrigatória. Então, é um pagamento obrigatório que se faz, não tem essa opção de pagar ou não pagar. O que é possível fazer é escolher a melhor forma de pagar a contribuição social, o INSS, mas que tem que pagar, tem que pagar. Então, vamos lá. Mas como assim escolher a melhor forma? Basicamente, nós temos a regra geral do pagamento da contribuição social para o profissional liberal, para o empreendedor, aquele que trabalha para pessoa física. Então, eu presto serviço para uma pessoa física. Eu ainda não tenho empresa. Essa pessoa, ela pode pagar de uma forma geral, que seria 20%. O que é 20%? 20% é uma alíquota. Essa alíquota, ela vai ser multiplicada por uma base de cálculo. Essa base de cálculo é o valor da sua remuneração. Então, se a sua remuneração, ela tem que ser no mínimo um salário mínimo e no máximo o teto da Previdência Social. Entre o salário mínimo e o teto, você deve pagar 20% de contribuição social. É um tributo que vai para Receita Federal, mas que se refere ao INSS. Então, regra geral, primeira contribuição que eu passei, 20%. A segunda forma de fazer essa contribuição social é no plano simplificado. Com relação ao plano simplificado, independe se você ganha um salário mínimo, se ganha o teto ou se ganha acima do teto. Você tem a opção de pagar pelo plano simplificado. E aí, qual que é a alíquota? Naquele era 20%. E aqui no plano simplificado? No plano simplificado, o valor da contribuição será alíquota de 11%. 11%. No entanto, 11% vezes o quê? Base de cálculo. A base de cálculo, no plano simplificado, sempre será de um salário mínimo. Então, 11% sobre um salário mínimo. Daí, muitos devem estar se perguntando, por que eu vou pagar 20% se eu posso pagar 11%? Aí eu vou falar quais são as consequências de pagar 20% ou pagar 11%. A primeira consequência é que, no plano de 20%, quando você paga 20% da sua base de cálculo, seja um salário mínimo ou seja o teto, a pessoa que paga 20% tem direito a todos os benefícios da Previdência Social. Então, todas as aposentadorias essa pessoa terá acesso. Ao contrário, a pessoa que paga no plano simplificado 11%, que será apenas sobre um salário mínimo, ela abre mão das outras aposentadorias, ficando apenas com a opção da aposentadoria por idade e no valor de um salário mínimo. Então, ela abre mão de outras aposentadorias e de ter uma aposentadoria com um valor maior. E aí, se tiver alguém aqui que paga 11% sobre o salário mínimo e não tinha essa informação, é possível fazer alguma coisa ainda? Sim, é possível. Então, a pessoa que paga 11% do salário mínimo e se arrependeu e viu que mais para frente, eu quero me aposentar, mas eu não quero me aposentar apenas com um salário mínimo. Eu posso pagar a diferença? Pode pagar a diferença e ter acesso a outros tipos de aposentadoria. Então, de 11% para 20%, esses 9% é possível pagar no momento posterior. Esse pagamento vai entrar juros e multa, correção monetária e juros.
mas é possível pagar sim posteriormente esses 9% e ter acesso a outros tipos de aposentadoria. No entanto, a base de cálculo será sempre um salário mínimo. Eu não posso escolher pagar 20% agora por R$ 4.000. Não, será sempre pelo salário mínimo. E vai compensar? Em alguns casos compensa, porque em alguns casos a pessoa apenas paga 11% num período da sua vida. E depois ela pode ter, veio trabalhar como empregado, veio prestar serviço a alguma empresa. Sempre é importante verificar o caso a caso da pessoa, é um planejamento específico para cada pessoa, então não tem fórmula única para todo mundo. O que tem é assim, essa é a regra geral do que se tem de contribuição. Agora, para falar o que compensa no meu caso, pagar 20 ou pagar 11, é aí onde a gente tem que ver quais as contribuições que você teve antes. Quantos anos de contribuição você teve? Você já trabalhou registrado? Qual era o valor da sua remuneração? Para verificar o quanto que você ganha, o quanto que você perde ao pagar 20 ou pagar 11. Então, isso é o planejamento específico de cada um para verificar qual é a melhor forma de contribuição. O que é importante também é que tem muitos profissionais liberais que têm o seu consultório, tem a sua clínica, ele é pessoa física ainda e ele paga 11% sobre o salário mínimo. Ele pode pagar dessa forma? Pode, esse é o plano simplificado. Mesmo que ele ganhe mais que R$ 5.000, mais que o teto, não tem problema, ele pode optar em pagar o plano simplificado. Mas tem uma exceção, se essa pessoa, ela prestar serviço para uma pessoa jurídica, então concomitantemente, ela trabalha no seu consultório, mas ela presta serviço para uma pessoa jurídica, por exemplo, para um convênio, essa pessoa não pode optar pelo plano simplificado. Ela deve pagar sobre 20%. E agora, paguei errado, devo pagar a diferença? Sim. Sempre que você verificar que houve uma contribuição feita de forma errada, irregular, o quanto antes regularizar é melhor. E é possível fazer essa regularização depois? Sim, sempre é possível fazer essa regularização. E uma outra dica. Profissional liberal. Começou a trabalhar e aí trabalhou algum tempo e não pagou a contribuição social, não pagou o INSS. É possível pagar retroativo? E aí eu vou responder de duas formas. Tem duas situações, as duas pode recolher as contribuições atrasadas. Uma vai dar mais trabalho, a outra menos trabalho. Qual que é a diferença delas? Então, assim, o profissional liberal que começou a trabalhar e logo que começou a trabalhar, ele fez a sua inscrição no INSS como contribuinte individual e ele fez o primeiro pagamento da sua contribuição. Então, se essa pessoa fez essa inscrição como contribuinte individual, pagou pelo menos uma contribuição em dia, essa pessoa que teve esse ato, ela vai poder recolher. Então, vamos pensar que isso daí foi há 4 anos atrás. Fez a inscrição, pagou uma contribuição, ficou 4 anos sem recolher. Posso recolher os 4 anos para trás? Sim. Dessa forma, é apenas fazer a guia de pagamento e aí você consegue recolher os atrasados e considerar esse período para uma futura aposentadoria e também você vai estar quites com a Receita Federal, você vai estar com a sua situação regularizada. E para aquela pessoa que começou a trabalhar também, abriu seu consultório, a sua clínica, o seu escritório, mas não fez a inscrição no INSS, ou até pode ter feito a sua inscrição no INSS, mas não fez o recolhimento de uma contribuição. Essa pessoa pode recolher os atrasados? Vamos pensar que fez há 4 anos atrás também. Posso recolher os últimos 4 anos? Pode, desde que comprove a atividade. Então, para que essa pessoa possa regularizar esse período, esses 4 anos daqui para trás, aqui é apenas um exemplo que eu estou dando de 4 anos, pode ser mais de 5, 10, 15 anos atrás, mas a pessoa precisa comprovar a atividade. Como que comprova a atividade? Então, para cada profissional, eu poderia listar os documentos
que seria possível a comprovação da atividade. Vou falar aqui de um advogado. Então, ele exerceu a atividade. Ele pode comprovar esse período, primeiro com a sua carteira da OAB, que ele estava regularmente inscrito na OAB. Ele pode comprovar com os contratos de honorários que ele exerceu. Ele pode comprovar com uma certidão de objeto e pé dos processos. E o dentista, por exemplo, ele pode comprovar com as fichas dos seus pacientes. Você pode comprovar com compra de materiais odontológicos. Então, tudo que fez parte da sua atividade nesses últimos anos são provas do exercício da sua função, são provas que você consegue comprovar sua atividade e com isso regularizar o seu tempo daqui para trás. A importância dessa regularização, basicamente, mais importante são duas. Primeiro está kits. Então, você não ser surpreendido com uma notificação da Receita Federal cobrando as contribuições que você não fez daqui para trás. Lembrando que Receita Federal e INSS estão cruzando as informações. Quando se declara o imposto de renda, você necessariamente tem que colocar o número do NIT. O NIT é número de inscrição do trabalhador, está ligado diretamente ao INSS. Então, declarou imposto de renda, você colocar o NIT lá, já vai puxar todas as suas informações do INSS. Então, se você declarou um imposto de renda que ganha R$5.000 de renda e não pagou o INSS ou pagou o INSS, a contribuição social, com um valor diferente, você vai provavelmente ser notificado pela Receita Federal para regularizar e pagar esses valores, essa diferença desses valores pagos a menor. Então, primeira coisa é essa, regularização e não ter a surpresa de uma notificação futura. Outra situação que também é importante fazer essas regularizações é para contabilizar, para contar esse tempo para a sua futura aposentadoria. Hoje em dia, com a reforma da Previdência, cada vez está mais difícil de se aposentar e um mês faz muita diferença no momento de se aposentar. Então, regularize a sua situação, saiba a melhor forma de contribuir para o INSS e contribua. O INSS não é opcional, é obrigatório. Então, esteja quites com a Receita Federal, com o INSS. Pense na sua aposentadoria e quanto antes você pensar e se planejar, melhor será. Muito obrigada. Você já conhece o meu canal do YouTube? Então se inscreva, clica no sininho para você receber os alertas de novos vídeos. Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. Obrigada!